Jesus não pode ser considerado um pouco disso, um pouco daquilo. Ele não pode ser considerado um profeta, ou, vamos corrigir aqui, apenas um profeta, porque ele também foi um profeta. Sim. Jesus não pode ser considerado um bom homem apenas, porque ele foi um homem. E pegando esse gancho da semana, no domingo fala sobre um jantar diferente, não é, Fábio? Cadu, vamos imaginar então a proposta aí da lição. Um jantar, tá lá Buda, Krishna, e vamos pensar também num ateu, né, Algum inteligente, ateu. com certeza, para representar ali, né, porque de certa forma tá na discussão. E Jesus. Jesus, dentro daquela argumentação ali, todos vão se deparar com o problema do mal, por que existe o mal, qual é o caminho para a salvação, exceto o ateu, né, que já vai ver que a morte é o fim. Uhum. Aí Jesus ele vai falar, ele simplesmente vai falar uma coisa que é única, que é o conceito de graça. É Isso é verdade. único. Aí, dentro desse conceito, do que Jesus fala, o que ele é, que ele se coloca como Deus, essa é a nossa crença, aí cai num ponto radical, pastor, que Uhum. o C.S. Lewis, que é uma pessoa super inteligente, porque, né, pastor, a gente começa a ler algumas coisas, sempre cai no C.S. Lewis. Sim. É engraçado isso, né? E mais uma vez ele cita um argumento que é muito forte. Ele fala o seguinte, olha, não existe meio Deus. Uhum. Ou Jesus é Deus, ou ele está mentindo sobre tudo. Por que isso? Verdade. Porque ele fala que ele curou, que ele ressuscitou, que ele voltará e que ele perdoa os pecados. Então ele é Deus. Exatamente. Se ele está mentindo sobre isso, ele é um louco. Se isso é verdade, ele é Deus. Então não existe muro. Não tem como olhar para Deus e falar o seguinte: olha, esse aqui é um homem inteligente, é um pensador. Porque você estaria ignorando a divindade dele. Você acha que ele é um Exatamente. mentiroso, então? Se você acha que ele é um mentiroso, então ele se condena na mentira dele. Agora, se você acha que é verdade, aí só resta uma opção. É. Você abraça e entrega a vida a ele. É. Então, Fábio, a questão não é se Jesus foi um bom homem. A questão é se ele realmente é quem ele diz ser. Essa é a pergunta fundamental. Ou ele é Deus, ou é um mentiroso. Nossa, bacana. Pastor, e aí, o que você acha sobre a lição de domingo? Não, fantástica, porque a lição de domingo crava essa verdade fundamental. Jesus não pode ser considerado um pouco disso, um pouco daquilo. Ele não pode ser considerado um profeta, ou, vamos corrigir aqui, apenas um profeta, porque ele também foi um profeta. Sim, Jesus não pode ser considerado um bom homem apenas, porque ele foi um homem. Mas se eu considero Jesus como um profeta, iluminado, como um bom homem, como um exemplo para a sociedade, mas tiro da equação o seu papel divino, é como se não valesse de nada o fato de eu acreditar na existência real de Jesus como um personagem histórico. E é muito importante nós, com todo respeito, mencionarmos aqui que muitas dessas religiões, quase todas essas que nós estudamos nas últimas semanas, sim. têm um grau de consideração por Jesus. O que, no primeiro momento, para mim, é gratificante. Saber que religiões tão distintas consideram com tanto respeito Jesus. É como se alguém considerasse o meu pai, alguém que eu amo muito. Então, quando eu vejo outra religião reconhecendo Jesus como um ser de luz, uma pessoa bondosa, é muito gratificante. Só que o problema também está nisso, porque eles só consideram Jesus assim e tiram a parte divina. Nesse E é jantar, impossível nesse isso. jantar que tiver todo mundo, então, eu imagino aquela conversa assim no começo. E aí, todo mundo, né, conversando e falando assim: não, Jesus é o cara, Jesus, ele ensinou, Jesus foi um bom homem, Jesus, e a gente lá, afirmando e concordando. Aí na hora que fala, e Jesus é Deus, aí a coisa estraga. Exatamente. E um detalhe importantíssimo aqui: Jesus afirmou ser Deus. Uma vez eu estava vendo um debate no YouTube, na época que estava bem famoso esse tipo de vídeo, né? Coloquei um jogador de futebol com, sei lá, um ex-jogador sem que eles soubessem. Sim, E aí o vídeo que eu vi em questão era: coloquei um cristão e um muçulmano para conversarem sem que eles soubessem. E num determinado momento, quando os dois já descobriram a religião de cada um, o cristão disse: olha,
Jesus afirmou ser Deus, então ele não pode ser considerado apenas um profeta, como o islamismo crê. E aí o muçulmano disse: olha, mas não tem nenhum lugar na Bíblia, nos evangelhos, onde Jesus afirma categoricamente: eu sou Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós não vamos encontrar uma declaração exatamente como a gente espera. Por quê? E a gente pode ver isso ao longo, a gente vai ver isso ao longo da lição, mas a Bíblia ela segue uma linha linear na história desde o Gênesis até o Apocalipse, e Jesus é apresentado muito antes dos evangelhos. Com certeza. Então, quando nós vemos Jesus fazendo certas declarações nos evangelhos e remetendo-se a títulos divinos do Antigo Testamento, nós temos aí uma declaração clara. Com Eu até certeza. anotei aqui, João capítulo 8, no versículo 58, quando Jesus ele diz para os escribas e fariseus: olha, antes de Abraão existir, ou antes que Abraão existisse, eu sou. E aí ele está reivindicando um título de Êxodo capítulo 4, quando ele fala para Moisés: Pastor, eu sou o que sou. É mais longe ainda. Gênesis 1:1. Bereshit. O princípio. Muito bem lembrado. Não é? É 1:1. É no começo da Bíblia. O primeiro versículo, Jesus está ali. Você sabia que, você lembrou isso aí que eu dou, é fantástico. Bereshit, Marconi, esse termo, né? Bereshit, no princípio, ele é composto por uma preposição, que é o bet, Bet, e o reshit, início, começo, princípio. Essa preposição, ela pode ser usada, traduzindo para o português, como em, com, por ou para. Quando a gente salta lá para Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo tudo foi feito, sem ele nada que foi feito se fez, e ele diz que Através tudo foi dele. feito por ele, para ele e nele. É isso aí. E aí se você vê Paulo usando todas as possibilidades do bet, se referindo a Jesus. Então, é como se Jesus não apenas estivesse no princípio, mas ele fosse o próprio princípio, no sentido de que ele foi o meio pelo qual tudo foi criado. Então, quando nós nos deparamos com essa grandiosidade com a qual Cristo mesmo se refere, e que os autores bíblicos se referem, não tem saída. Ou Jesus é Deus, ou nós os desconsideramos totalmente. É aí, Marconi? interessante que nós temos relatos proféticos e relatos históricos. E a gente tem uma profecia que é uma das maiores da Bíblia, se não for a maior, que é de Daniel, capítulo 9. E lá, todas as datas ali, a soma das datas, vão convergir em Jesus, nascendo em Belém. E ele está Sensacional. dentro dessa profecia, que é uma das maiores da Bíblia, que é Daniel, capítulo 9. Então, ele tem confirmação profética e confirmação histórica também. Isso é impressionante. Sendo que a Bíblia, o Velho Testamento, surgiu muito antes de Jesus surgir. Então, os outros, Maomé, né, os outros profetas, as outras religiões, não tem nenhuma pessoa que tenha um relato profético para chegar nesta pessoa. Exatamente.